E aí, rapaziada, tudo beleza aí com vocês? Galera, estamos aqui para mais uma aulinha rápida, objetiva de química, tá? E dessa vez eu trago para vocês química orgânica, tá certo? Com o assunto de isomeria. Um assunto bem recorrente do nosso vestibular, do nosso Enem, da nossa UEMA. Então vamos entender. Pessoal, quando nós falamos de isomeria, primeiro nós temos que entender o que são isômeros. Isômeros são compostos que têm estruturas diferentes, mas fórmula molecular iguais. Então eles possuem a mesma fórmula molecular, apesar de sua estrutura não ser a mesma. Eu trouxe um exemplo aqui geral para você entender. Eu tenho dois compostos, duas estruturas, né? Vamos calcular a fórmula molecular dos dois, analisar a fórmula molecular. Eu tenho aqui C2H6O para a primeira estrutura e tenho C2H6O para a segunda estrutura. Então, vocês estão percebendo que as duas possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Então, se eles possuem a mesma fórmula molecular, eles são chamados de isômeros, tá bom? Então, o primeiro ponto de partida é entender o que são isômeros. Devem obrigatoriamente ter a mesma fórmula molecular. Agora, essa nossa isomeria é classificada em dois grandes grupos. A isomeria plana, tá? Aquela que você analisa no plano, no papel, no quadro, e a espacial. Em outra aula nós vamos estudar a espacial, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da isomeria plana, que recebe uma subclassificação. Na verdade, são 5 subclassificações. Isomeria de função, de cadeia, de posição, de metameria ou tautomeria. Vamos entender a diferença entre elas, tá? Pessoal, a isomeria de função recebe esse nome porque você olha para as estruturas, claro, possuem a mesma fórmula molecular, são isômeros, mas eles possuem funções diferentes. Então, esse nome isomeria de função porque a função é diferente. Olha para o primeiro exemplo. Eu tenho C3H6O. Aí a segunda estrutura, C3H6O. Mesma fórmula molecular, são isômeros. Mas nós também podemos perceber, ó, que você tem a função aldeído para a primeira estrutura e tem a função cetona para a segunda estrutura, ou seja, funções diferentes. Por isso, isomeria de função para esse par. É muito comum você encontrar como isômero de função cetona e aldeído, mas também encontrar álcool e éter e ácido carboxílico e éster, são os mais comuns, tá? Agora, por que isomeria de cadeia? Porque as cadeias são diferentes, o tipo de cadeia é diferente. Fórmula molecular: C3H6, C3H6, são isômeros, mas se você observar bem, você tem uma cadeia que está aberta e uma cadeia que está fechada. Então mudou o estilo da cadeia. A função é a mesma, hidrocarboneto, hidrocarboneto, mas o estilo da cadeia são diferentes. Então, isomeria de cadeia. Terceira isomeria, galera, é a de posição, onde você tem posições diferentes. Mas posições de quê? Pode ser o radical mudando de posição, o halogênio, a hidroxila. Você vai perceber também a mudança da insaturação, são algumas possibilidades. Vamos lá, fórmula molecular, o que nós temos? C6H14, C6H14, são isômeros. Só que a gente percebe que há uma mudança na posição do radical. O radical CH3 aqui se encontra no carbono 2 e o radical CH3 metil se encontra no carbono 3. Então mudou a posição do radical, isomeria de posição. Tiago, por que não é de função? A função é a mesma, hidrocarboneto, hidrocarboneto. Por que não é de cadeia? Porque o estilo da cadeia é a mesma, aberta, aberta, ramificada, ramificada. O que muda é a posição da ramificação, tá bom? E a nossa penúltima isomeria plana é a metameria ou compensação. É uma isomeria onde você tem uma mudança na posição, mais especificamente de quem? Do heteroátomo, tá? Aquele intruso, aquele penetra, onde ele não é carbono, mas ele se encontra entre carbonos. São quando o heteroátomo entrosado muda de posição, isomeria de metameria.
Fórmula molecular, turma. C4H6,8,10, ó. Aqui C4H10, ó. Mesma fórmula molecular, são isômeros. Por que não são de função? Mesma função, éter e éter. Por que não são de cadeia? Mesmo tipo de cadeia. Agora você percebe a mudança na posição do heteroátomo. Ó. O oxigênio aqui não é o nosso heteroátomo, então ele muda de posição. Aqui o heteroátomo, nosso oxigênio, se encontra entre o primeiro e o segundo carbono. Mas no segundo exemplo está entre o segundo e o terceiro, ó, tá? Então, uma isomeria específica para o heteroátomo. E por último, a tautomeria, chamada de isomeria dinâmica. Ela é uma isomeria onde você vê o dinamismo, tá? Onde você costuma encontrar enolveranocetona ou enolveranaldeído ou vice-versa, onde nós temos o processo de ressonância, tá? Mudanças de posições de ligações. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós temos aqui o enol, tá? Vamos lembrar. O enol está aqui. Por que é um enol? Só para lembrar vocês. Esse carbono que possui a hidroxila, ele também possui uma insaturação. Então, isso quer dizer que nós temos aí enol. Só que nós observamos aqui do lado, outra estrutura, é uma cetona, tá? Então, o que foi que eu falei para vocês? Enol e cetona ou enol e aldeído é tautomeria. Claro que um costuma se converter em outro, né? Principalmente o enol, que não tem muita estabilidade, ele costuma virar cetona-aldeído na busca da estabilidade. Claro que aconteceu ressonância de ligações, hidrogênio mudando de lugar, mas a dica para tautomeria é, olhou o enol com um desses dois, matou o tipo de isomeria, tá? Galera, então, 5 tipos de isomeria plana, né? Função, funções diferentes, cadeia, cadeias diferentes, posição, posições diferentes, exceto o heteroátomo, porque se o heteroátomo mudar, é metameria, e por último a tautomeria. Então, galera, próxima aula a gente tenta estudar a isomeria espacial. Valeu, forte abraço.